Oi, meus amores! Então, hoje vamos iniciar o nosso último módulo, que é o módulo 4. E nesse módulo tem o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. Então, no capítulo 7, nós vamos estudar sobre os sentidos, né? O corpo humano, ele é composto de 5 sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles fazem parte do nosso sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas para o nosso sistema nervoso central, ou seja, para o nosso cérebro. E essas capacidades estão relacionadas com órgãos ou partes do corpo humano, ou seja, os olhos, o nariz, a boca, ouvidos, mãos, e correspondem às percepções dos homens São os no mundo, ouvidos. ou seja, de todos os seres humanos, de todos os seres vivos no mundo, tá bom? Assentos que se movem de acordo com a cena do filme, jatos de água, cheiros de campos floridos, luzes e sons. Essa é a descrição de uma sessão de cinema 6D. São tantas sensações e podemos perceber todas elas pelos sentidos do corpo humano. Letrinha A. Cite os órgãos do corpo humano que permitem que você enxergue e ouça o filme em uma sessão de cinema comum. Qual é o órgão que permite que a gente possa enxergar objetos, o ambiente, outras pessoas, tudo? Qual é o órgão? São os olhos, não é mesmo? E para a gente escutar, ouvir uma música, ou alguém falar, ou até mesmo ou a gente escutar alguma coisa no rádio, qual é o órgão que dá para a gente escutar? Então, respondendo a letrinha A, os órgãos são os olhos e os ouvidos, tá? Letrinha B. Você já assistiu a uma sessão de cinema 6D? Em caso afirmativo, comente com os colegas. A letrinha B é uma resposta pessoal, tá bom? Percebendo o ambiente. Mariana e sua turma da escola visitaram um jardim dos sentidos. Neste jardim, todos percorreram trilhas com olhos vendados, enquanto o professor orientava o que deviam fazer. Toque as plantas com as mãos. Sinta o cheiro das plantas. Agora, sinta o gosto dessa planta. Ouça o som que as plantas emitem quando você esfrega uma folha na outra. Número 1. De que maneira os alunos estão percebendo as plantas no jardim dos sentidos? De qual maneira? Então, os alunos estão percebendo as plantas sentindo o cheiro, né? Que é através do olfato, a textura de uma planta, que é através do quê? Do tato, o som, que é através da audição, e o gosto, que é através do paladar, não é mesmo? Mariana e seus colegas perceberam o cheiro,
a textura e o gosto de algumas plantas e escutaram os sons do ambiente. Isso tudo foi possível graças aos sentidos do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses sentidos e como eles nos permitem perceber o que está ao nosso redor. Vamos lá? Vamos começar falando sobre a visão. Na página anterior, Mariana e seus colegas estavam com os olhos vendados. Por isso, eles não conseguiram enxergar o que estava ao redor. A visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que está ao nosso redor, como na fotografia ao lado. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música alegre e pelas roupas, fitas e guarda-chuvas coloridos. As cores das roupas e dos guarda-chuvas usados no frevo, por exemplo, são percebidas pelo sentido da visão. Os olhos são os órgãos relacionados a esse sentido do corpo humano. Os olhos possuem algumas estruturas que ajudam a protegê-los. Vamos ver? Temos aqui, as sobrancelhas. Elas se localizam acima dos olhos e impedem a entrada do suor. E os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira, por exemplo. E as pálpebras? Elas podem cobrir os olhos, impedindo a entrada de poeira e de luz em excesso, por exemplo. E, além disso, quando piscamos, as pálpebras ajudam a espalhar as lágrimas sobre os olhos. Tá, tia Bia, mas qual é a importância de espalhar as lágrimas sobre os olhos? Então, isso ajuda a manter os nossos olhos umedecidos, como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor. Bom, para enxergarmos o que está ao nosso redor, é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Vamos ver? Então, temos aqui uma imagem dos olhos de uma pessoa. Primeiro, a luz penetra no olho através da pupila. A pupila é a letrinha A, é essa bolinha preta que fica aqui, dentro dos nossos olhos. Ela é uma abertura localizada no centro da íris, tá? Depois, a íris, que é a letrinha B, é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra no olho, tá? E depois, a luz que penetra no olho, né? Ou seja, a luz que entra através da íris, que é a letrinha B, atinge a retina. A retina é a letrinha C, tá? É uma camada que se localiza no fundo do olho e na qual a imagem é formada. Ou seja, é através da retina que o olho, ele meio que manda uma mensagem para o cérebro, que aí o cérebro, ele faz o quê? Ele consegue interpretar o que a gente tá vendo ali no momento, entendeu?
Mas, Bia, por que não conseguimos enxergar com detalhes o que está ao nosso redor quando não há luz no ambiente? Bom, vamos lá. Primeiro, a luz é essencial para enxergar o que está ao nosso redor, né? A gente precisa da luz para enxergar as coisas. E nessa situação, não vemos o que está ao nosso redor porque não existe luz em quantidade adequada captada pelos olhos, ou seja, os olhos eles não conseguem alcançar aquela luz. A íris pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. A íris é a parte colorida do olho. Já a pupila é a parte pretinha, essa bolinha pretinha do olho, tá? Isso é importante, pois o excesso de luz pode causar danos à retina e, portanto, prejudicar a visão. Vamos ver. Em ambientes com grande quantidade de luz, a pupila se torna menor, reduzindo a captação de luz do ambiente. E em ambientes com pouca quantidade de luz, a pupila se torna maior, aumentando a captação de luz do ambiente. Ou seja, quando a gente está em algum ambiente com grande quantidade de luz, a nossa pupila ela vai ficar menor. E quando a gente estiver em algum ambiente com pouca luz, a nossa pupila vai se tornar maior, tá? Problemas de visão. Número 2. Por que a criança da fotografia ao lado está usando óculos de grau? Por que será? Bom, essa criança com certeza tem algum problema de visão, né? Ou seja, ela está usando um óculos de grau. E esse óculos de grau ajuda a enxergar melhor o que está ao redor. Algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar nitidamente, ou seja, elas têm dificuldade de enxergar com detalhes objetos próximos e ou distantes delas. Isso pode ocorrer por causa de problemas de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Pessoas com miopia não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes delas, como é o caso da primeira imagem. Já pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos a ela. E pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes delas. Para corrigir esses problemas de visão e nos auxiliar a enxergar o que está ao nosso redor, é preciso utilizar óculos de grau ou lentes de contato. Algumas pessoas não enxergam o que está ao redor delas. Mesmo sem enxergar, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades
do cotidiano, como estudar, brincar e praticar esportes. Aqui, no Cidadania, no dia a dia, vamos falar sobre o Braille. O que é o Braille? Vocês sabem? O Braille é um sistema de escrita tátil, ou seja, ele foi feito para as pessoas cegas ou com baixa visão. E Paulo estava na biblioteca de sua escola quando viu que Leandro, um garoto da outra turma, folheava um livro diferente do seu. Esse livro não tinha letras impressas nas páginas, nem imagens, apenas pontos em alto relevo. Leandro é cego e por isso lê livros escritos em braille. Nesse sistema, as letras são representadas por pontos em alto relevo, com espaçamentos específicos entre eles. Cada grupo de pontos representa uma letra do alfabeto. E o sistema Braille permite que muitas pessoas cegas tenham acesso à alfabetização e à leitura. Incentivar e valorizar o desenvolvimento de recursos como o sistema Braille garantem igualdade de acesso à educação e à cultura. Você acha importante incentivar a igualdade de acesso entre as pessoas? Comente com os colegas. É uma resposta pessoal, tá bom? Atividades. Número 1. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica. Todos os integrantes são cegos, exceto o goleiro. Para orientar os jogadores durante a partida, há um chamador, ou seja, uma pessoa que fica atrás do gol orientando os jogadores. E além disso, a bola desse futebol, ela tem guizos. O que são guizos? São aquelas bolinhas que tem aquele barulhinho. A tia vai colocar aqui uma imagem para vocês saberem o que é, tá bom? Vamos lá para a pergunta. Qual é a importância dos guizos na bola do futebol de 5? Vocês sabem o porquê que é importante ter guizos na bola de futebol de 5? Então, os jogadores, eles não enxergam, não é mesmo? Então, os guizos são essenciais para que eles identifiquem a localização da bola durante o jogo. Isso porque os jogadores podem utilizar as orelhas para identificar de onde está vindo o som emitido pelos guizos e, consequentemente, onde está a bola no jogo. Número 2. Observe atentamente as imagens A e B. Em seguida, identifique as diferenças entre as duas imagens e circule-as na imagem B. Então, aqui na questão número 2, vocês vão descobrir o que tem de errado na imagem da letrinha B. Quais são as diferenças entre essas duas imagens? Vocês vão circular, tá? Essas diferenças. Igual aqui, na letrinha A, a criança está com boné laranja. E na letrinha B, a criança está com boné? Não, né? Então, vocês vão circular
aqui na letrinha B, o local aonde não tem o boné. E logo em seguida, ó, temos uma pergunta. Que sentido do corpo humano você utilizou para identificar as diferenças nas imagens? Qual foi o sentido que vocês utilizaram para identificar as diferenças nas duas imagens? O sentido da visão, né?